Bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Rodrigo e desta vez eu vou estar aqui a mostrar o meu biótipo de 33 litros. Este aquário que estás a ver aqui atrás é um biótipo asiático de 33 litros. Este aquário tem menos de 4 semanas e no entanto já tem plantas, já tem peixes e já tem muitas outras funcionalidades que um aquário com esta idade não tem. Portanto vamos fazer aqui uma pequena tour, uma pequena viagem, sobre este aquário, para ver como é que este aquário funciona, como é que eu montei, o que é que ele tem, o que é que não tem, quanto é que gastei. Portanto, vou-te mostrar tudo sobre este aquário e ainda te vou ensinar uma coisa que tu talvez estejas interessado, que é como montar um aquário destes. E deves estar a perguntar agora, porque eu quero montar um aquário destes? Porquê? Bem, porque este aquário ele tem algumas funcionalidades, como eu já tinha dito, muitos aquários não têm. Como por exemplo, este aquário aqui, ele literalmente não tem nitratos, tem muito poucos nitratos, tem muita pouca amónia, ou seja, as TPAs que eu faço são muito reduzidas. Neste aquário aqui eu pus os peixes no terceiro dia depois de o montar e os peixes estão bem, não estão doentes, não estão nada, estão ótimos. Portanto, se calhar era interessante para ti saberes como é que eu fiz este aquário e como é que tu podes replicar este aquário, ou pelo menos as funcionalidades dele, nos teus aquários. Portanto, este aquário aqui ele tem 33 litros e é um biótipo asiático. Para quem não sabe o que é um biótipo asiático, é um aquário que tenta replicar uma parte da natureza. Por exemplo, todas as plantas e todos os peixes estão neste aquário aqui e o hardscape, inclusive também a madeira que eu usei, também pode ser considerada, são asiáticos. São tudo asiáticos. Portanto, a ideia aqui neste aquário foi replicar um bocado da natureza asiática, que é uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, e também foi criar um aquário prático e que não me desse trabalho. E aí estão todos os segredos que eu já te vou contar aqui à frente neste vídeo. Portanto, este aqui é um aquário de 33 litros. Ele já está montado há 4 semanas, já está a funcionar há 4 semanas e ainda não me deu nenhum problema. Tive apenas algumas diatomáceas, algumas algas, mas de resto está ótimo. As plantas que eu estou a usar aqui são Cryptocranes, na sua maioria. Temos Cryptocrane Green, Brown. Eu estou a pensar também por as Cryptocranes parvas, mas ainda estou a pensar nisso. Depois também temos Valigener natans e temos Hymenophilas chessiforas. Por fim, em cima também estou a usar aqui Salvinia natans e Oviagatums. E acho que não vou adicionar mais nenhuma por agora. Os peixes que eu estou a usar são os meus peixes favoritos, que são os Gouramis pigmeus. Eu tenho aqui 3 Gouramis pigmeus, talvez vá adicionar mais alguns no futuro, até porque agora tem espaço e eles gostam de estar assim em grupinhos um bocadinho maiores. Talvez também vá adicionar Guppies Endler, que são peixes que acho que ficam muito bem aqui, até porque são de origem asiática, alguns deles. E por fim, o hardscape que eu usei, os materiais foram seixos rolados, grandes, médios, pequenos e um grande pedaço de Redmore Wood, que acho que também é uma madeira que é asiática, se não me engano, talvez não, mas pronto. E que pronto, ficou aqui no meio e acho que ficou muito boa aqui. Em termos de parâmetros, este aquário tem um pH de 7 até mais ou menos 7.3, um GH de 12 e um KH de 5, 6 por aí. A temperatura média é 25,5 graus, portanto varia de 25 a 26, e temos um ciclo de luz e dia de 7 horas e meia, mais ou menos. Eu às vezes altero, vou ser sincero, de luz aqui no aquário. Por fim, em termos de filtragem, temos um Angion pequeno, que apenas tem Perlon e mídias, um termostato de 25 watts, e uma iluminação da Twin Star, que eu já não sei o modelo, mas que é uma luz bastante boa e que não me tem dado problemas nenhum. Como vocês podem ver, este aquário aqui ele tem a ideia de replicar um bocado de um rio ou de uma zona de água mais parada, completamente cheia de plantas, cheia de pedras e cheia de madeiras. É por isso que eu pus aqui os gouramis, mas já pensei em pôr camarões, também acho que ficava bastante bom. Mas pronto, esta ideia foi aqui de replicar um bocado de natureza, um bocado de água mais parada ou de um rio mais parado neste aquário. Mas como eu tinha dito aqui ao início, este aquário aqui é bastante prático, tem algumas coisas que os aquários comuns não têm. Na verdade tem alguns truques que eu acho que a maioria dos aquaristas nem sabe que podia pôr nos aquários, e podia e não põe, e eu tenho aqui esses truques no meu aquário. Esses truques permitem-me não fazer TPAs durante 2 semanas ou mais, permitem-me ter literalmente nitratos quase a zero, amónias quase a zero, permitem-me também evitar doenças ao máximo e ter um aquário o mais estável possível, mesmo sendo um aquário pequeno de apenas 33 litros.
Portanto, agora sem mais demoras, eu vou-te mostrar os truques que eu usei neste aquário para conseguir fazer tudo isto que eu estou-te a dizer. O primeiro truque que eu pus aqui foi usar um substrato alto. Este aquário tem um substrato que varia mais ou menos de 6 a 8 cm, vai depender da zona. Porquê que eu pus um substrato alto? Quando nós temos um substrato que é alto, significa que chega uma parte desse substrato em que já não existe oxigênio. Por exemplo, nós temos 8 cm de substrato, até 3 cm existe oxigênio. E isso é bom porque as nossas raízes das nossas plantas precisam de oxigênio para existir. Mas a partir do momento em que passa 3 cm, já não há oxigênio, portanto torna-se um ambiente anaeróbico, onde vivem bactérias anaeróbicas. E essas bactérias anaeróbicas, elas têm muitas funções, mas uma dessas funções que elas têm é consumir nitratos e trocá-los por nitrogênio gasoso. O que é que acontece? Quando existem nitratos no meu aquário, vão ser alimento para as bactérias anaeróbicas que vivem aqui embaixo deste substrato. E depois essas bactérias vão consumir os nitratos e vão libertar nitrogênio líquido. Tanto que eu já vi aqui algumas bolinhas a sair do substrato, o que é sinal que realmente isso está a funcionar. Isso é o primeiro truque que eu implementei e que muita gente podia implementar. Apenas tinha que sacrificar talvez um bocadinho da estética, mas isso são escolhas, obviamente. A segunda coisa que eu implementei foi um aquário desde o início extremamente plantado. Este aquário, desde o primeiro dia que eu fiz, eu plantei-o densamente. Não dei espaço a espaços ou zonas sem plantas. Todas as zonas deste aquário tinham de ter plantas. Cima, baixo, médio, não interessa. Todas tinham de ter plantas. Porquê que eu pus isto? Porque quanto mais plantas tu tens desde o início, primeiramente vais ter um aquário muito mais estável, porque essas plantas vão ajudar a equilibrar, através do CO2 e do oxigênio que elas libertam, o teu pH. E segundo, porque elas vão consumir amónia. Portanto, mal existe amónia no aquário, as plantas vão logo consumir, porque elas precisam dessa amónia como fonte de nitrogênio. E por causa disso é muito difícil este aquário ter um pico de amónia, quase impossível na verdade. Com a quantidade de peixes que ele tem e do alimento que eu dou e que as plantas que ele tem, é impossível haver um pico de amónia neste aquário, o que torna um aquário super estável. A terceira técnica que eu pus, e é uma consequência das outras duas na verdade, foi o facto de eu conseguir pôr peixes no segundo... Não, foi o facto de eu conseguir pôr peixes no terceiro dia. Portanto, eu montei este aquário, eu enchi-o, eu deixei-o estar por 2 dias e ao terceiro dia eu pus logo 3 peixes ali dentro. Porquê que eu fiz isso? Porque eu sei perfeitamente que a filtragem, juntamente com as plantas, iam dar facilmente conta da amónia. Era impossível não darem conta da amónia. Portanto, eu pus logo 3 peixes lá para dentro e até agora não tive problemas alguns. Até porque a filtragem que eu tenho, eu já tinha mídias cicladas que eu meti nessa filtragem, portanto ainda mais segurança tinha. Portanto, logo desde o primeiro dia eu pus 3 peixes e na verdade eu podia ter posto 5 ou 6 destes aqui pequeninos que não ia haver nenhum problema. Por fim, o último truque que eu uso, e que não é um truque na verdade, é só uma escolha, é cada vez que existe uma planta que deixa folhas mortas no chão, eu não troco as folhas, ou seja, eu não pego nas folhas e deito fora, eu deixo-as estar. Porquê que eu faço isto? Por 2 razões. Porque folhas mortas são uma excelente fonte de alimento para micro-organismos que inclusive existem neste aquário aqui, portanto Cyclops, pequenos bichinhos, nem sei o nome deles agora, que existem neste aquário são uma ótima fonte de alimento para esses animais. E esses pequenos animais que comem folhas também são uma ótima fonte de alimento para os meus peixes. Segundamente, plantas em decomposição vão libertar amónia. E na verdade eu quero amónia no meu aquário, porque eu quero que as plantas tenham alimento. Portanto, uma planta, uma folha em decomposição é amónia de graça, é alimento para as minhas plantas e sei que ela está controlada, a amónia, portanto eu simplesmente deixo estar. E terceiro, matéria orgânica em decomposição liberta CO2 e CO2 também é muito importante para mim porque ajuda as minhas plantas. Portanto, quando há uma folha que está a morrer neste aquário, eu deixo-a estar. Ela vai se decompor, vai formar aquele molde castanhado que muitas pessoas acham nojento, mas que eu adoro, porque a matéria orgânica em decomposição é amónia a ser liberada, são nutrientes que vão para as raízes das plantas e é CO2 a aparecer no meu aquário. Portanto, tudo o que é matéria orgânica vegetal morta, eu deixo estar. Se gostaste do vídeo, dá like, subscreve, fica com Deus e até à próxima.